Oi, pessoal. Eu sou Daniele Grazinoli, sou técnica em assuntos educacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuo como agitadora cultural no setor de comunicação e divulgação científica da Faculdade de Educação da UFRJ. Faço doutorado no programa de pós-graduação e pesquisa em educação e hoje eu estou aqui para mediar o painel temático intitulado A Pandemia do Ensino Remoto na Universidade Pública. O presente painel traz análises e questões levantadas por professores do movimento docente na UFRJ, além do depoimento de uma professora da educação básica. As conversas se dão no contexto da organização de um seminário que tematiza a adoção do modelo de ensino remoto para o oferecimento de disciplinas online durante o período da pandemia do Covid-19 aos estudantes da maior instituição pública de ensino superior do país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo do seminário A Pandemia do Ensino Remoto na Universidade Pública é o de debater os problemas estruturais, as concepções filosófico-pedagógicas e as inconsistências do ensino híbrido e à distância no âmbito da formação universitária. Participam conosco desse painel temático a professora Anabelle Loivos, da Faculdade de Educação da UFRJ, a professora Luciana Boatê, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, a professora Marinalva Oliveira, da Faculdade de Educação da UFRJ, e a professora Elvia Cruz, professora de artes no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vamos às conversas? Olá, tudo bem? Eu sou Anabelle Loivos, sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ e trouxe aqui um ponto de debate para essa proposta, né, do nosso seminário interno sobre a adoção, a implantação do ensino remoto, né, no escopo da universidade, da maior universidade pública do país. Né, tentando pensar aqui algumas contribuições, né, acerca desse momento, né, da pandemia, do coronavírus e das medidas que as universidades, de forma geral, têm buscado, né, para se posicionar, né, frente à extrema gravidade desse contexto. Quer dizer, a gente está numa pandemia, né, os casos no Brasil só avançam, né, já chegaram a dezenas e centenas de milhares, e as consequências da crise ainda não são muito claras, né? A gente não sabe ao certo quais são as dimensões, que é quando a gente vai retomar aquela suposta, né, normalidade, regularidade da vida. Mas a gente tem visto que várias instituições brasileiras, né, educacionais brasileiras, inclusive as universidades, têm tentado, de alguma forma, discutir internamente, né, ações né, enfim, tomadas de atitudes nas várias instâncias, né, de produção do conhecimento para favorecer o distanciamento social dos seus trabalhadores e trabalhadoras, mas também evitar, né, que um grande número de pessoas não só se contaminem, como também venham a levar o sistema de saúde do nosso país, enfim, do Estado, a uma situação de saturação. Uma dessas tentativas de mitigar os problemas causados pelo coronavírus na ambiência educacional seria a adoção da educação remota, né? E, quer dizer, há controvérsias mil em torno desse tema, e a gente precisa, né, pensar um pouquinho em que medida essas novas formas de se lidar, né, com o ensino, com a extensão e com a pesquisa, que são, né, o tripé que sustenta as ações educativas de uma universidade, ou seja, de que maneira isso não vai acarretar mais um ônus, né? Ou então vai fazer com que a universidade se omita no cuidado da vida, né? E digamos, da sanidade mental desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, que são os docentes, que são os trabalhadores da educação, né, em geral, e mesmo aqueles que estão sob o manto da terceirização, né, enfim, sujeitos a uma maior precarização ainda, né, sendo mais penalizados ainda do que os servidores efetivos.
Pois bem, a gente tem tido discussões bastante aguerridas, né, em cada unidade, em cada departamento, e não sei, me parece que a nossa força não podia estar concentrada apenas em salvar o semestre, a qualquer custo. Né? Esse é um discurso muito corrente. Né? Ou seja, o papel da universidade pública, nas mais distintas especialidades que ela compõe, seria primordialmente de contribuir com a sociedade, né? Para que essa crise fosse, né, a menos duradoura possível, com o menor impacto social possível, inclusive com o menor impacto econômico. A gente sabe que é meio complicado, mas enfim, né? Sempre considerando em especial as pessoas e os setores mais fragilizados da sociedade. Quer dizer, ainda tem muita desinformação sobre o coronavírus, tem muitas dúvidas também sobre a importância e o uso efetivo das tecnologias de informação e de comunicação, né, as chamadas TICs, né, e da capacidade que elas teriam de permitir o diálogo entre todos os sujeitos, né, né, desse contexto educacional universitário e da universidade também com a sociedade. Ou seja, as TICs, obviamente, né, tiveram um boom nos últimos anos e nós fomos praticamente levados a nos aproximar mais delas, aproximar né, afetos e desafetos, né, professores e estudantes, né, num processo de reaprendizagem dessas linguagens possíveis, né, por via remota, por via online. Até agora a gente não tinha precisado usar, né, de forma contundente, ou pelo menos de forma regulamentada, e nem mesmo de forma assodada ou obrigatória. Tá aí o grande X, né, o grande nó da questão. Quer dizer, nesse momento de quarentena, talvez a única possibilidade, né, que se vislumbra de a gente manter contato com os estudantes, com os docentes, com os funcionários, seja mesmo através das tecnologias da informação. Só que aí a gente começa a esbarrar nas questões filosóficas, teóricas e práticas que nos assombram. Quer dizer, a utilização dessas tecnologias para a transformação de cursos e disciplinas presenciais da noite para o dia, né, em cursos e disciplinas à distância, quer dizer, isso é que nos parece algo absolutamente desproporcional, descabido, frente à realidade que a gente tem vivido, né? De tantas perdas, de tanta dor, né? Quer dizer, de tanto adoecimento, inclusive psíquico, né? Durante a pandemia. Pois é, e além disso, a própria ideia, né, em si da transformação de disciplinas presenciais em disciplinas à distância, né, também deveriam, né, quer dizer, também deveria ser levado em conta algumas situações mais específicas, né, decorrentes dessa desigualdade de acesso que existe entre docentes e estudantes, né? Não só a dificuldade de acesso, mas também a familiaridade de acesso, enfim. Sabe-se lá se comprando um lote de 10 mil, 15 mil, 20 mil chips e distribuindo gratuitamente entre os discentes, a gente vai conseguir dar conta, né, de cumprir o protocolo, né, de distanciamento e, ao mesmo tempo, cumprir o protocolo curricular dessas disciplinas. O que dizer, por exemplo, do estágio, né, das disciplinas né, dos cursos que demandam práticas, né, tanto em laboratórios quanto em salas de aula, por exemplo, que é o meu caso, né, eu sou uma docente do curso de letras e trabalho com estágio supervisionado, né, dos meninos que estão se formando professores. Quer dizer, como pensar a formação de professores nesse contexto? Pois bem, então essa primeira questão, né, que nos incomoda e que diz respeito à impossibilidade de que haja assim, um mínimo de uniformidade na utilização das muitas plataformas que estão à disposição. Isso nos incomoda. Quer dizer, nos incomoda também a questão da segurança dessas plataformas, né, da criptografia, ou mesmo enfim, dos direitos de imagem, né, quer dizer, gravar ou não gravar aulas, essas aulas seriam transmitidas ao vivo, e aí quem não pode acessar naquele momento, como é que faz? Vai, né, fica gravado para ver depois, mas aí, né, que imagem pode ficar gravada? Enfim. Quer dizer, nem todos os professores ou professoras também dominam essas tecnologias, né, nem contam com uma infraestrutura adequada para trabalhar isso a partir das suas residências, por exemplo.
há professores, assim como também há discentes, né, que estão cuidando agora das suas próprias famílias, né, de idosos, de crianças, né, quer dizer, como correlacionar todas essas forças, essas potências, e essas necessidades, né? A maioria esmagadora dos docentes, né, até agora, atuou e atua em sala de aula, né? E forjou toda a sua, né, quer dizer, todo o seu, a sua crença, a sua filosofia da educação nessa relação presencial, né? Que é o principal elemento da sua docência, da sua profissão. E aí, quer dizer, né, mesmo quem estava amadoramente, digamos assim, conectado às mídias, né, quer dizer, fazendo lá, né, seus mini cursos ou socializando uma leitura nas suas redes sociais, quer dizer, mesmo esse docente que tinha um mínimo contato, né, com as tecnologias, né, se a gente parar para pensar, seria minimamente irresponsável, desrespeitoso que as universidades e as suas respectivas unidades de ensino possam vir a constranger esses docentes, a forjar, né, quer dizer, a obrigar uma forma de relação professor-aluno totalmente deslocada daquilo para o qual, né, para que aquele docente foi formado, né, ainda mais no momento de tanta angústia, tanta dúvida e tanto medo, né? A gente tem ainda uma segunda questão que diz respeito também àqueles que seriam os receptores, digamos assim, dessa mensagem curricular, né? Já que o semestre não pode parar, né? Cadê os alunos, né? E aí? Qual é a dos alunos? Quer dizer, seria preciso, antes de qualquer proposta, né, colocada à mesa, que a gente tivesse, né, garantias de que todos os estudantes vão ter condições de acesso a esses conteúdos. E aí a gente começa a imaginar, isso é possível? Isso é possível mesmo com as universidades fechadas? Né? Quer dizer, como é que as reitorias, como é que os docentes, os técnicos, né, em assuntos educacionais vão aceitar, né? Quer dizer, vão tomar a si essa incumbência e impor isso a uma pleiade de estudantes, sobretudo no momento em que as universidades têm recebido cada vez mais um número expressivo, né, de estudantes de baixa renda, né, e cujo acesso à tecnologia é pouco ou quase nenhum. Quer dizer, é como se a gente tivesse, de alguma forma, em nome de um bem, né? Quer dizer, não, mas pelo menos o semestre vai ser cumprido, o currículo vai ser cumprido, os formandos vão poder se formar, né? No prazo estipulado. Mas em nome né, desse bem que nós estaríamos fazendo, né, a um grupo de alunos, a gente estivesse também instaurando, né, aquecendo, de certa forma, um certo estado de exceção, né, nos processos deliberativos internos da própria universidade. Né? Tá tudo sendo feito sob um atropelo gigante, né, sem consultar de forma realmente democrática, né, com uma avaliação diagnóstica ampla, né, todas as instâncias, né, que teriam direito a voz e voto na universidade. E aí, quer dizer, eu acho que nesse momento, né, é um momento inclusive para a autonomia universitária, porque fica parecendo que essas questões, né, e esse assodamento com que né, a questão do ensino remoto vem sendo tratado, designa uma certa, né, um certo baixar a crina né, para a instância máxima, que é o MEC. Um MEC que está acéfalo, né? Todo mundo sabe disso. Está há meses acéfalo, né? E aí, em nome de, né, normas, protocolos, etc., a gente acaba, né, quer dizer, pelo menos na UFRJ, em menos de 15 dias, né, foi formado um GT, né, a convite da reitoria, para se formular uma série de normas, de regulamentações, de prerrogativas, e as unidades foram invadidas com esse pedido de urgência, e a gente está aqui tentando pensar nisso de uma forma menos, né, cataclísmica. Né? Nesse momento era necessário que a gente tivesse mais calma, mais pé no chão e mais diálogo com todas as instâncias envolvidas. Pois bem, me parece que os órgãos colegiados, né, as entidades representativas, os conselhos universitários, as congregações deveriam ser protagonistas, né,
né, da redação e da concepção dessas propostas, e não o contrário, né? Não que essas propostas viessem de instâncias superiores e praticamente nós apenas legitimássemos o que está sendo pensado por um grupo, né, por mais idôneo, por mais, digamos, especialista, né, seja que ele seja. Quer dizer, esses problemas eles só tendem a se potencializar. Quer dizer, a gente está pensando em soluções para o semestre 2 de 2020, ou seja, o semestre 1 de 2020, até que se prove o contrário, foi cancelado, né? Quer dizer, a gente está com um calendário acadêmico suspenso. Então, quer dizer, não dá para pensar muito além mesmo. É resolver os problemas dos formandos no próximo semestre e ir vendo a sobrevida, né, dessas ações. De qualquer maneira, a gente acha que essas portarias que estão flexibilizando a toque de caixa, né, o ensino à distância para as universidades federais, e acabam, né, em efeito cascata também, né, pegando as privadas, esse não é um caminho. Não deveria ter sido esse o caminho trilhado. É isso mesmo? Se a gente pudesse fazer aqui várias perguntas retóricas, é isso que a gente quer? Né? Quer dizer, é a precarização da educação superior nesse momento que a gente precisa, né? Nesse momento de crise, no momento de cortes de verbas para as universidades, no momento de intensos ataques ao serviço público, né? Enfim, a gente precisava realmente entender e deliberar que tipo de educação, de que tipo de ensino a gente, né, gostaria de partilhar com esses meninos, né, com os nossos discentes, né, e fazer com que eles também percebam que a nossa luta é a luta deles, né, quer dizer, uma só fortaleceria a outra e não dividiria, né, os grupos entre aqueles que querem ensino e aqueles que não querem ensinar, né, via remota, né? A coisa não é assim tão simples. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma discussão que a gente precisa manter. A UFRJ precisa se preparar para os dissensos, né? Porque eles já estão acontecendo dentro dos grupos, dentro das unidades. E eu acho que o seminário que a gente propõe pode ser uma senda, né? Uma abertura democrática para a gente falar, para a gente discutir, para a gente se posicionar em torno da concepção né, de universidade pública, gratuita, referenciada, democrática, acolhedora, nesse momento tão grave que a gente vive da pandemia do coronavírus. Vamos conversar sobre isso. Obrigada. Oi, pessoal, todo mundo que nos assiste aqui do Festival do Conhecimento. Eu sou Luciana Boatê, professora da Faculdade Nacional de Direito. E a gente quis gravar aqui, estar com vocês para gravar essa mensagem, para falar sobre essa questão que está colocada hoje na universidade, né? Ensino remoto, EAD, afinal de contas, como é que a gente está se sentindo diante desse cenário, diante dessa pandemia que não tem nos permitido ter acesso à universidade, poder estar junto dos nossos alunos, nas salas de aula, com toda a comunidade acadêmica. E eu confesso para vocês, eu estou muito assustada e angustiada com essa lógica agora que está instaurada e que, na verdade, decorre da lógica da cobrança que a gente já tem na universidade, né? Ou seja, nós ficamos 3 meses aí com a suspensão das aulas, nós, professores e professoras, com uma atividade em casa, remota, muito intensa, né? Orientações, reuniões, pesquisa, extensão, né? Especialmente numa faculdade de Direito, que os tribunais também agora estão todos virtualizados, nós também passamos o nosso projeto de extensão, então, pelo desafio de ter um momento em que os próprios tribunais estão funcionando virtualmente e a dificuldade que a gente tem de fazer a defesa dos nossos assistidos, né? No caso das mulheres assistidas pelo nosso projeto de extensão. Enfim, eu poderia estar debatendo com vocês todas as dificuldades das reuniões virtuais, do cansaço que a gente vivencia todos os dias, né? Desse estresse digital, no meio dessa crise humanitária que a gente está vivendo. Em especial, também na extensão, a gente trabalha com a questão das prisões. As prisões também estão muito impactadas, muitas pessoas morrendo de Covid-19.
Então, fiz essa introdução para dizer para vocês que eu considero efetivamente muito importante essa preocupação que está tendo das autoridades universitárias, da reitoria, né, sobre os cuidados e as cautelas que a gente precisa ter. E no sentido também de dizer que não há condição da gente voltar presencialmente para as salas de aula. Não há condições, inclusive, não sei o resto de vocês que nos assistem, o pessoal que está aqui trabalhando à distância, mas assim, eu dou aula numa sala micra com 60 alunos, sem janela e com ar-condicionado. Né, por uma questão de segurança e de saúde, a gente não poderia retornar para essa sala de aula nesse mesmo cenário, com essa epidemia. Portanto, é correta a decisão de não retornar às aulas. E eu, particularmente, também considero correta a decisão que hoje está sendo revista, infelizmente, mas que suspendeu as aulas nas universidades, as aulas presenciais, tanto nas escolas privadas como nas públicas. O que a gente está vendo hoje nas escolas privadas, e eu não tenho filhos, mas acompanho meus sobrinhos, né? Minha irmã está aí arrancando os cabelos para dar conta das aulas dos 2 meninos que ela tem. Somos privilegiadas porque temos condições de ter computador. A minha irmã tem 2 computadores que dão conta, inclusive, dos 2 assistirem a aula ao mesmo tempo. Mas o que está me angustiando é essa projeção de retomada virtual das aulas de forma remota, ainda que emergencial na UFRJ, sem que a gente tenha conseguido efetivamente planejar, ou está colocado hoje esse planejamento que a gente deveria começar a fazer até agosto, né? Está sendo decidido, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda não tem a decisão definitiva do Consune, que ia se reunir ainda para definir, mas há uma indicação de calendário do SEG. O que me preocupa? Me preocupa, em primeiro lugar, os dados de uma pesquisa que deixam, que pela própria forma da pesquisa ser feita com os estudantes, né, em especial, já indica que boa parte deles não respondeu ao questionário. E essa não resposta ao questionário possa estar colocada como uma ausência até de acesso ao questionário. Né? Hoje, a internet, mesmo em espaços privilegiados, como eu, que sou professora, associada, tenho um doutorado, né, tem uma internet em casa que é internet de fio, né, costumava ser muito potente. Hoje ela não está dando conta das minhas atividades e nem estou fazendo aula, porque as aulas estão suspensas. Então, se para mim é difícil esse acesso à internet, imaginem para esses estudantes. Né? Muitos deles nem conseguiram acessar ou preencher o formulário que foi perguntado sobre as condições que temos de acesso à internet. Então, isso é muito sério. Mas também nós temos dados dos estudantes em relação à própria questão mesmo, ainda com acesso à internet, né? As aulas vão ser ministradas, os estudantes vão acessar as aulas pelo computador, por um computador que vai ficar em que sala, que tipo de atenção os alunos vão conseguir dar às aulas. Ou a gente vai gravar a aula e os alunos vão assistir no celular, nessa caixinha pequena com essa tela. E a interação entre alunos e professores? Então, eu entendo aqueles que colocam que, olha, é emergencial, vamos resolver, vamos assim, pegar esse período letivo especial, vamos resolver tudo de agosto a outubro e a gente já supre essa interrupção das aulas em 3 meses. Bom, eu penso que não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que planejar, a gente tem que estar muito ciente dos desafios e das dificuldades, inclusive de acessibilidade visual, acessibilidade também de pessoas surdas. Como é que a gente vai fazer com os estudantes que têm, né, algum tipo de deficiência? Como é que a gente vai dar conta? Como é que a gente vai dar conta dos estudantes que não têm acesso, né, seja uma tecnologia, seja uma internet, seja uma condição no seu espaço doméstico de estudar? Alunos e alunas que estão com crianças em casa, professores e professoras que estão com crianças em casa. Então, tudo é muito complicado. Então, me preocupa que a gente não tenha conseguido discutir profundamente esse tema. Então, que esse espaço aqui, eu considero esse espaço desse tal do Festival do Conhecimento, infelizmente eu não tenho conhecimento sobre esse tema do EAD nem do ensino virtual para passar para vocês. Mas eu gostaria que a gente estivesse fazendo um debate crítico sobre o que é ensino virtual, quais são os desafios do trabalho remoto. Eu gostaria que a universidade pudesse estar aproveitando esse momento para, ao invés de ficar definindo calendários de forma rápida ou jogar
para dizer que vamos voltar às aulas remotas, que a gente pudesse estar fazendo um profundo debate interno. E esse debate, sim, podia estar sendo virtual. Então, essa minha conversa e também das outras companheiras e colegas que estão nesse painel aqui com a gente, a proposta é que a gente aprofunde esse debate. Vamos identificar todos os problemas, vamos identificar as demandas dos professores, as condições de trabalho, vamos tentar refletir sobre os desafios desse momento. Porque qualquer reflexão nesse momento também, ela é uma reflexão que ela vai ter seu limite, porque nós estamos passando no olho do furacão. E nós não estamos preparados para esse ensino remoto, nem estudantes, nem professores. Então, e eu também temo muito que essa ausência de reflexão crítica, essa ausência de uma reflexão profunda, intelectual, mas também política sobre esses temas, sobre os desafios de uma epidemia, que ela é democrática, porque ela pode chegar a todo mundo, mas os efeitos dela não são nada democráticos, os efeitos dessa epidemia afetam especialmente pessoas pobres, pessoas negras, jovens, mulheres em especial, sobre a questão do cuidado. E também tem esse elemento feminista que eu não gostaria de deixar de fora. Quando a gente fala em ensino remoto, de estar em casa, para quem tem uma casa grande, com espaço, com cômodos bem divididos, isso se torna menos difícil. Mas quando a gente tem o caso de pessoas pobres, de pessoas que tenham espaços limitados de convivência e que moram em casas com muitas pessoas, como que vai ser esse espaço de aprendizado? E os professores também, que ainda que tenham um pouco mais, né, de condições, que têm filhos, ou mães solteiras, ou mães que são mães que cuidam sozinhas dos seus filhos. Como é que vai ter esse espaço para a gente dar conta de uma demanda que vai sobrecarregar especialmente aqueles que têm uma condição social mais vulnerabilizada, que pode ser uma condição social em termos econômicos ou uma condição social de gênero também. Enfim, são muitos elementos que a gente precisa conversar e eu espero que esse espaço aqui que a gente está formulando, e vejam que esse espaço que a gente está formulando, eu estou tentando conversar com vocês, também é um espaço virtual. Esse vai ser um vídeo gravado que vocês vão assistir alguns dias depois e que eu não vou conseguir interagir com vocês. Então, olhem o que a gente está passando, gente. A proposta que talvez de conversas com professores que eu fiz, alguns professores, talvez a proposta mais realizável em ter, mais capaz de ser concretizada, seja a gravação de aulas. E aí a gravação de aulas que os alunos já vão receber num outro momento. E na matéria que eu dou, e é impressionante isso, na matéria que eu dou, que é direito penal, a todo dia tem uma lei nova. Então hoje eu vou gravar uma aula que vocês vão ver amanhã, ou vão ver fora do dia, ou vai acontecer alguma coisa no dia, e os alunos vão assistir sempre com um delay. Ou também, qual é a nossa capacidade de interação numa aula gravada? Né? O que a gente perde com esse ensino? O que a gente perde com essa falta de contato e com essa sincronicidade, né, da fala, do ensino, do aprendizado, da troca? Porque eu também acredito numa educação que seja diferenciada, numa educação em que o professor não seja menos um mero reprodutor de um saber já constituído, um saber opressor, um saber dominador, um saber machista, um saber que reflita uma ciência produzida por uma classe dominante. Eu entendo que o papel do professor é um papel de um ensino democrático, emancipatório, socialmente referenciado, público e gratuito. E vai ser justamente esse ensino que a gente tanto defende que vai ser prejudicado, que vai ser efetivamente precarizado nesse cenário e nessa proposta rápida de retorno às aulas, sem que a gente consiga efetivamente entender que o cenário dos alunos, as condições dos alunos, as condições dos professores, especialmente sem que a gente tenha sido treinado, possa ter uma tecnologia que possa reduzir os danos, reduzir os riscos desse resultado dramático que pode decorrer de precarização do ensino nessas condições remotas. Enfim, esse modelo visual, que inclusive eu estou reproduzindo aqui nesse Festival do Conhecimento, por si só já vai nos mostrar quando você estiver assistindo a esse vídeo. Quando você estiver assistindo a esse vídeo, você vai ver também, você vai sentir falta de interagir comigo, de me questionar, eventualmente de me interromper, de fazer uma pergunta, e eu estou fazendo aqui um monólogo olhando para minha própria cara. Que ensino é esse?
né? Que ensino é esse? Eu estou correndo aqui porque eu tenho que dar assistência para os meus pais. Eu tenho um pai que tem uma condição de vulnerabilidade de saúde, ele é transplantado, ele fez um transplante de coração, e ele e minha mãe precisam ser cuidados nessa pandemia, precisam receber cuidados especiais. E eu estou sendo demandada por eles a toda hora. Então, gente, é isso. Que esse vídeo e que esse Festival do Conhecimento sirva para a gente refletir sobre as limitações e a precarização dessa forma de comunicação. Eu espero que a gente consiga um outro espaço e pensar